Olá, tudo bom? Meu nome é Janderson. Eu tô aqui para dar um testemunho sobre minha vida, que aconteceu, um milagre que Deus realizou. Tudo começou, eu morava na Bahia. Aí quando eu vim para cá, me deparei com meu pai, tudo, depois de muito tempo. E ele tinha problema com bebidas, né? Ele bebia muito. E toda quinta, sexta, sábado e domingo era fatal, só era briga. Eu via ele brigando com a minha mãe, aquela situação chata. E eu orava para Deus. Por incrível que pareça, eu cheguei a orar para Deus. Mas assim, às vezes pedia para tirar a vida do meu pai. Porque eu não aguentava ver aquela situação, não aguentava ver minha mãe sofrendo. E dava uma raiva, dava vontade até de matar meu pai de tanta raiva que eu tinha. E com o passar do tempo, fui meio que forçado para a igreja, que minha mãe me pôs na igreja, né, para fazer a catequese. Eu era muito vergonhoso, muito tímido. Aí eu fui todo vergonhoso, não queria ir de jeito nenhum. Aí eu comecei a conhecer o que era Deus. Aí não conseguia sair da igreja. Aí eu comecei a aprender o que era oração. E sempre que eu conversava com a minha mãe, ela falava: não, é seu pai, você tem que amar do mesmo jeito. Você não pode merecer o pior para ele. Apesar de tudo, ele é seu pai, ama. E eu sempre falava: mãe, separa do meu pai. Como você aguenta essa situação? Larga dele. E ela sempre falava: não, 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 não. Eu não entendia isso. Aí com o tempo que eu fui para a igreja, que eu não estava falando, aí eu comecei a orar, orava com a minha mãe às vezes. E com o passar do tempo, eu comecei a me apegar muito com a minha mãe. E ele via aquilo e ele tinha ciúmes assim, não entendia. Ele começava a xingar, me via conversar com a minha mãe, queria até bater, agredir. Aí eu fui orando, aí até que passou uns tempos, ele se libertou. Eu orei muito, muito mesmo, orava muito. E tudo que eu tinha de ódio dele e a mágoa, eu transformei em oração. Comecei a orar, orava todo dia por ele. E fui passando tempo, e meu pai foi se transformando. Ele começou a beber menos. Até que quando eu fiz a primeira comunhão, todos os pais foram para assistir a comunhão. Meu pai nunca ia na igreja, nunca estava presente assim, de chegar e ficar comigo, sair. Ele nunca saía comigo, era difícil. E nesse dia da primeira comunhão, todos os pais e as mães estavam lá sentados. Aí eu olhei para um lado, para o outro, só vi minha mãe e minhas irmãzinhas lá sentadas. Eu fiquei mó triste, eu falei: pô, será que meu pai não vai vir? Aí na hora, aí passou a missa e tal, na hora do abraço de paz, que era na igreja, eu cheguei, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi. Aí de repente minha mãe veio, me deu um abraço, me deu meus parabéns. Aí eu olhei bem no fundo assim da igreja, meu pai estava lá. Aquilo foi uma emoção assim, sabe? Cara, eu falei: pô, meu pai tá lá, meu, nossa. Aí eu saí correndo assim, ele chegou, me abraçou, falou: parabéns, filho. Primeiro abraço que eu ganhei do meu pai, 12 anos de idade, imagine. Aí eu fiquei todo feliz, ele me beijou, me abraçou, aquelas barbas tudo furando minha pele. Eu falei: mas muito legal. Eu fiquei feliz. Aí a partir dali eu comecei a ver transformação no meu pai. Até que ele foi diminuindo, diminuindo, até que ele parou de beber. Hoje, graças a Deus, ele é liberto. Ele não bebe nada. Porque assim, ele começou a sofrer depressão. E passava muito mal, tal. Aí o médico começou a falar que ele tinha que parar de beber, senão ia morrer, esses casos e tal. E ele, graças a Deus, parou com medo, né? Mas assim, às vezes Deus coloca algo na sua vida, uma doença, não para te prejudicar, às vezes para te ajudar. E hoje, assim, eu me considero um cara muito feliz, pois meu pai, hoje, antes, tem discussão, né? Porque é normal, da família, mas eu agradeço a Deus por tudo, pela libertação, e queria falar para todo mundo que tem um pai que passou por essa situação. Se você crê em Deus, se você pegar na mão de Deus, você vai conseguir. Muitas vezes a gente culpa a Deus, que é muito fácil a gente colocar a culpa em alguém. Sempre tem que colocar a culpa em alguém, esse é o problema. Então a gente acaba colocando em Deus, acaba colocando nos amigos, na família. E o único que vai estar sempre do seu lado é Deus. Sempre que você tiver dificuldade, dobre o joelho. Às vezes não precisa dobrar o joelho, vai trabalhar, vai orando para Deus. Vai pedindo para Ele libertar.
demorou, viu? Demorou pro meu pai parar de beber, tipo, mais de 10 anos. Ele bebia desde moleque, foi parar, ele tem 46 agora. Ele foi parar com 42, eu acho, alguma coisa assim. Então demorou muito tempo para ele parar. Mas assim, o que eu aprendi é que o tempo de Deus é diferente do nosso. Às vezes o tempo de Deus, 100 anos para Deus é um dia. Pra gente 100 anos é muita coisa, né? Então, isso que eu indico para todo mundo. Se você crê no Deus vivo, pode pedir para Ele que Ele vai libertar. E eu agradeço Ele por tudo. E se acontecer algo de bom na sua vida, dá seu testemunho, fala, porque isso vai resgatar vidas e vai dar esperança para outras pessoas. Só isso que eu tenho para falar e que Deus abençoe todo mundo.